tarde a todos. O tema do nosso pôster é fibrose pulmonar pós-Covid-19. Os integrantes são Brenda Comper, Júlia Moser, Breno Paiva, Felipe Pezente, Lívia Silveira e Igor Vale. Os nossos orientadores foram a professora Poliana e o professor Luziélio. Bom, então, para introduzir, a gente sabe que a Covid-19 ela é uma doença sistêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2 e que pode resultar em problemas secundários a longo prazo, como a fibrose pulmonar. A fibrose ela pode ser vista como consequência de um processo de cicatrização desordenada, na qual o tecido pulmonar normal é substituído por um tecido cicatricial, fibrótico e espessado. Como resultado, há o comprometimento da função pulmonar e intensificação da dispneia. Em relação à epidemiologia, verificou-se que quanto maior o tempo de duração da doença, maior a prevalência de fibrose pulmonar. Sendo assim, desenvolveram fibrose 4% dos pacientes com uma duração menor que uma semana, 24% entre 1 e 3 semanas e 61% dos pacientes com duração superior a 3 semanas. Os nossos objetivos com esse presente trabalho nos pacientes infectados pela Covid-19, identificar e expor a incidência, fatores de risco, mecanismos e diagnósticos laboratoriais e por imagem de fibrose pulmonar. A nossa metodologia trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados eletrônicas do Portal Regional da BVS e PubMed, artigos experimentais e de revisão publicados em inglês no período entre 2016 e 2021. As palavras-chave utilizadas foram Covid-19, fibrose pulmonar e lesão pulmonar. Bom, falando um pouco agora sobre a patogênese da fibrose pulmonar. A gente deixou um quadrinho aí que descreve brevemente a resposta de reparo de lesões, dividida em 3 fases. Primeiramente, ocorre a lesão tecidual, que pode ser oriunda de partículas, de agentes infecciosos, alérgenos ou até mesmo de radiação. Em sequência, temos, para devido reparo do tecido pulmonar, são imperativos os mecanismos de angiogênese, ativação de fibroblastos e a deposição de colágeno. Posteriormente, a ativação e a proliferação dos fibroblastos em meio ao exudato alveolar, ocorre diferenciação em miofibroblastos e organização de focos fibróticos, que são responsáveis pela deposição da matriz extracelular. Fatores de crescimento epidermal atuam como mediadores da evolução desse processo ao estimular a migração e proliferação de células endoteliais ilesas, ocasionando angiogênese dos capilares pulmonares. Em casos de lesão repetitiva ou particularmente severa, com danos à membrana basal, verifica-se manutenção de atividade fibroblástica. E acontece assim a excessiva deposição de matriz extracelular, que é central para o processo de fibrose pulmonar, produzindo esse tecido cicatricial difuso que desorganiza a estrutura dos alvéolos. Para falar dos efeitos fibróticos, ou seja, os efeitos que causam a fibrose, primeiro a gente precisa falar do sistema renina-angiotensina, né, que é responsável pelo controle do volume de líquido extracelular e da pressão arterial por meio do equilíbrio de 2 enzimas, a ACE e a ACE2, enzima conversora de angiotensina. A ACE, ela cliva a angiotensina 1 e angiotensina 2, sendo que essa angiotensina 2, ela participa de fibrose no tecido, vasoconstrição, inflamação, de uma maneira resumida, efeitos pró-inflamatórios e pró-fibróticos. Já a ACE2, ela cliva essa angiotensina 2 e angiotensina 1 em outras angiotensinas, angiotensina 1,9 e angiotensina 1,7, que têm efeitos contrários, né? Vasodilatação, diminuição da inflamação, no final das contas, anti-inflamatórios e antifibróticos. No caso da infecção por SARS-CoV-2, esse ACE2 do hospedeiro, ele sofre uma endocitose, quando as proteínas spike do coronavírus se ligam nele, na entrada viral, reduzir, então, a expressão desse ACE2 e a capacidade do hospedeiro de equilibrar, então, o sistema renina-angiotensina. Logo, essa regulação negativa do ACE2, ela aumenta a quantidade de angiotensina 2, porque não tem mais enzima para fazer a conversão, né? E assim, esses efeitos que levam à inflamação e à fibrose são amplificados. Sem falar, claro, da liberação de mediadores inflamatórios pelas células infectadas, que normalmente acontece na forma de uma tempestade de citocinas e que produzem uma inflamação exagerada. Bom, agora falando um pouco sobre os exames de imagem, a tomografia computadorizada
Ela é um exame de alta sensibilidade e especificidade na detecção da COVID-19, sendo muito importante para poder auxiliar no diagnóstico precoce dos pacientes e também no diagnóstico de pacientes que tiveram um resultado falso negativo no exame do RT-PCR. Os principais achados encontrados nas TCs são opacidades em vidro fosco, consolidações, padrão de pavimentação em mosaico e padrão reticular. E além destes, alguns outros achados menos comuns são fibrose, sinal do halo, alterações pleurais das vias aéreas, aumento vascular e linfadenopatia. A análise dessas imagens de TC o prognóstico da doença, né, para poder monitorar essa progressão da doença ao longo do tempo. Isso acontece porque, dependendo da gravidade e do estágio da doença, o pulmão ele pode apresentar algumas características diferentes. Essa imagem que a gente pegou é de um paciente do sexo masculino de 60 anos. Ele estava com quadro de dispneia intensa e, ao fazer a PCR, foi positiva para a COVID-19. Ele foi internado na UTI e 5 semanas depois foi feita a tomografia, que mostrou extensa distorção da arquitetura pulmonar, bandas fibróticas espessas e alterações bronquioestáticas, que são muito comuns para fibrose pulmonar pós-Covid-19. E, além disso, alguns outros achados também muito comuns na Covid-19 que podem ser identificados nessa imagem são as opacidades em vidro fosco, que são as manchas mais claras no pulmão, que indicam aumento da densidade pulmonar, consolidação, que está muito claro nessa figura B, que é essa bola branca bem visível, que é muito encontrada na pneumonia causada pela Covid, e o espessamento dos septos localizados dentro e entre os lóbulos pulmonares secundários, que é a pavimentação em mosaico, que pode ser vista na tomografia com essas linhas brancas mais espessas. Sobre o diagnóstico da fibrose pulmonar por exames laboratoriais, pesquisas recentes também mostraram que a glicoproteína Krebs von der Leeuwen, KL6, está relacionada com a incidência dos casos graves. A KL6 é uma glicoproteína secretada, produzida principalmente pelos pneumócitos alveolares tipo 2, quando danificados, e também pelas células epiteliais bronquiolares. Assim, o KL6 elevado em pacientes com Covid-19 pode ser devido aos danos teciduais causados pelo SARS-CoV e ser um indicativo de fibrose pulmonar. Já quanto aos fatores de risco associados à fibrose pulmonar por Covid, nós temos a idade avançada, a gravidade da doença, o tempo de permanência na UTI, o uso de ventilação mecânica hospitalar, tabagismo e alcoolismo crônico. Bom, agora quanto à conclusão, a Covid-19 ela vem afetando milhões de pessoas, né, ao redor do mundo e tem gerado consequências que muitas vezes perduram a longo prazo. Uma dessas consequências, por exemplo, é a fibrose pulmonar, né, que tem sido o tema do nosso trabalho. Nada mais é que uma cicatrização desordenada, né, das feridas a fim de reparar o dano, que acaba substituindo o tecido parenquimatoso muitas vezes pelo tecido fibrótico, né, prejudicando a função do órgão específico, como no caso o pulmão. Infelizmente, a gente ainda não tem uma terapia eficaz comprovada para reverter esses processos de fibrose pulmonar, com exceção do transplante de pulmão, que acaba se mostrando a única alternativa de tratamento eficiente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem tem complexidade nessa realização e medidas de redução de risco, como, por exemplo, o paciente tem que estar entre 4 e 6 semanas de ventilação mecânica, para então realizar esse procedimento, uma vez que a gente espera ainda que o pulmão ele se repare, acabe se reparando sozinho para evitar fazer esse transplante. Muito obrigado, pela atenção de todos, essas são as nossas referências e estamos disponíveis, para qualquer dúvida. Muito bem, meninos. Então, agora a gente vai pedir os avaliadores para entrarem para discutir com vocês. Rosiélio, Daniel e a professora Adriana. O Poli, como membro externo, eu acho que encaminharia para ela, por protocolo. Ia falar a mesma coisa. Ah, tá.
Eidri, Professora Adriana. convidada a iniciar os trabalhos. Tá, eu primeiro quero agradecer e parabenizar essa iniciativa, né, dessa banca, desse tipo de avaliação que é inovadora. A gente sempre corre riscos, né, quando a gente resolve fazer alguma coisa diferente. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, gente, tá um barulho aqui. Vocês sabem que eu, a Adriana e o Daniel somos onipresentes e oniscientes, né? Porque nós estamos aqui, o pau está quebrando na outra reunião. Ainda bem que a gente saiu da outra reunião. Tinha que sair, porque senão não dá para gente calar. Aquela lá não dava. Ó, mas assim, a gente sempre corre risco quando a gente resolve inovar, fazer uma avaliação diferente, trazer algo diferente. E a gente, às vezes, é até mal interpretado, né? Mas eu estou contente de ver, por exemplo, que eu conheço esses alunos que estão aí, porque nós fizemos 2 disciplinas juntos no semestre passado, e a gente percebe como eles amadureceram. Eu, assim, a hora que eu ouvi a Lívia falando, eu fiquei, assim, muito, muito bem impressionada. Os demais também, mas fiquei muito impressionada de ouvir a fala dela, assim, com um amadurecimento, sabe? E gostei muito, gostei muito. Eu gostei muito da apresentação, achei que vocês ficaram com os vídeos abertos, o grupo em apoio. Isso eu acho que é bem importante na hora da estrutura visual, da organização mesmo, enquanto grupo. Gostei também do conteúdo, achei o conteúdo bem apresentado. É pouquinho tempo, né? Então é mais difícil ainda, porque a gente acha que é mais fácil porque é pouco tempo, é o contrário. A qualidade das imagens é boa, apesar que eu achei um pouco pequeno, porque na hora que eu quis olhar assim, é que na apresentação ficou um pouquinho pequeno, mas assim, eu entendo que às vezes no slide está um tamanho bom, quando a gente também vai dar aula é a mesma coisa. A hora que você faz a apresentação, como tem aquele quadro lateral, acaba diminuindo um pouco. Quanto assim aos demais quesitos, né, da exposição, que são a postura, eu achei muito adequada, muito mesmo. Então, de modo geral, eu achei excelente. Eu não vou dar uma nota aqui, porque eu acho que a nota tem que ser comparativa, sabe? Assistir os demais para ver, porque às vezes tem um que é muito melhor ou muito pior, e aí a gente acaba adequando, mas em princípio, eu notei em vocês assim, um grande amadurecimento, achei que vocês estão indo bem, foram bem, muito bem mesmo. Gostei, tá? Obrigada, viu, gente? Eu não cumprimentei direito, porque tinha um barulhinho aqui, então eu entrei já falando, tá bom? Quero agradecer o convite, agradecer estar aqui com vocês, revendo a turma. É uma boa possibilidade. Obrigada. Daniel? Tá. Obrigado, Poli. Assim, é bom a gente fazer essa... A Adriana fez uns comentários muito legais, assim, né? A gente consegue acompanhar, de fato, o amadurecimento dos alunos, né? De acordo com a complexidade das perguntas, e isso, de algum modo, acaba sendo vinculado também à complexidade das discussões, né? A gente começa com aquelas discussões mais baby, e no fim a gente acaba botando coisas realmente mais completas, e é legal a gente ver que o carro anda, né? Às vezes o carro anda mais devagarzinho, mais rápido, mas o carro anda. E fico feliz de ter essa possibilidade para poder fazer essa pergunta agora no final. A apresentação foi muito boa, eu concordo com a Adriana que a nota tem que ser comparativa, não tem jeito da gente já sair dando a nota sem ver as outras apresentações. Mas eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, não relacionada ao assunto que vocês abordaram, e abordaram de uma forma muito bacana, né, com ilustrações muito legais, que de fato conseguiram contar a história
da fibrose pulmonar na Covid-19, como vocês propuseram a fazer, mas eu queria saber do grupo o que vocês acharam em preparar isso, quais foram os desafios que esse tipo de proposta ofereceu para vocês, já que isso, de algum modo, foge muito daquilo que normalmente a gente está acostumado a fazer nos cursos, né, das graduações, ou no curso de graduação aqui na universidade, né, de propor uma apresentação com conteúdo científico baseado em literatura que extrapola, inclusive, a literatura da graduação, né, e, ao mesmo tempo, aqui eu vejo essa atividade que vocês estão fazendo, como uma atividade que margeia a atividade da pós-graduação. Aí é uma interface muito fina entre o conteúdo da graduação com o da pós-graduação. Eu queria tentar entender um pouco de vocês aí sobre essa experiência do processo de produção e as impressões de vocês com os desafios, etc., em relação a isso. Olha, eu particularmente eu achei um pouco complicada essa questão de a gente ter que pesquisar vários artigos para abordar nosso tema em particular, por conta de ser sobre a fibrose, é um assunto muito recente. A gente teve uma dificuldade em achar alguns artigos com umas informações mais atualizadas sobre epidemiologia, por exemplo, ou sobre alguns outros tratamentos. A gente ficava meio, será que a gente usa isso? Será que a gente conversou muito com a Poliana, nossa orientadora, para ver se ela dava uma ajuda para a gente, porque a gente teve essa dificuldade em achar artigos ou algumas informações para a gente usar que fossem mais atualizadas, mais adequadas, assim, para a gente usar no banner, porque a gente está acostumado a receber um artigo já e fazer uma apresentação em cima dele. Nesse caso, a gente teve que pesquisar os artigos e ter todo esse trabalho, assim, foi bem diferente, assim, foi um pouco complicado, mas acho que a gente conseguiu. Legal. Beleza, Luizelo, eu acho que se ninguém mais quiser falar alguma coisa, pode passar para você. Tá. Eu achei, assim, muito boa a apresentação. É um tema extremamente relevante, um tema atual, um tema que a gente ouve na mídia e a gente, como profissional da saúde, né, envolvido de alguma forma nisso, a gente tem que conhecer. Então, a relevância do tema, eu acho que é um dos pontos extremamente importantes aqui. Eu gostei muito de como vocês colocaram a diagramação disso, sabe? Como que isso ficou apresentado. Até os detalhes, assim, de essa parte superior ali, negrita, ela vai até o final. Isso deu uma harmonia na apresentação de vocês. O tamanho da figura, das duas figuras, também ficou excelente. É possível para a gente enxergar o que está escrito. E quando a gente faz cartazes, assim, para apresentação em congressos, por exemplo, às vezes tem umas figurinhas pequenininhas lá que a gente tem que ir com a lupa para poder enxergar. Então, isso ficou muito bom. A gente consegue enxergar daqui. Também o tanto de palavras que vocês colocaram, e o tanto de linhas em cada um dos temas, introdução, objetivo, metodologia, ficou muito bom. Ficou curto, conciso e claro. Então, para uma apresentação oral, onde você tem só 10 minutos, tem que ser dessa forma, curto, conciso e claro. E passar a mensagem. Eu acho que vocês conseguiram isso perfeitamente. Algumas coisas mais técnicas ali da radiologia, igual a, não lembro o nome, que falou aquela bola branca ali, é desconhecimento, né? Vocês ainda não têm o conhecimento de uma tomografia de tórax. Aquilo ali, na verdade, é o fígado. Mas tudo bem, foram atrás do que achavam que era importante. Então, isso eu acho que não prejudica a apresentação de vocês. Porque o que eu acho que vale muito aqui é um empenho que vocês tiveram de correr atrás e construir uma apresentação que ela é visualmente muito boa e apresentada de uma forma muito boa, clara e concisa, sabe? Então, eu gostei muito mesmo. Assim, acho que para outros trabalhos e para depois desenvolver alguns posters desse para congresso, vocês vão ter muito mais facilidade. A disciplina traz isso, né? De forçar vocês a dar esse passo que você, Breno, falou que era difícil, né? Que foi difícil, mas é assim, a vida real é assim. Né? A gente não tem as coisas entregues, a gente tem que buscar, selecionar aquilo que é importante, compilar isso e apresentar. Então, acho que trazer isso na disciplina está sendo um mérito muito grande mesmo. Eu gostei bastante. Obrigado, Luziélio, obrigado, Daniel, obrigado, Adriana.
E aí, agora, a gente dá início à segunda apresentação, né? Aí, o título dessa apresentação é Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho em profissionais de enfermagem, um grave problema de saúde. Quem vai apresentar é o Guilherme, o João Magno, a Vitória, a Bianca e o Carlos Denadai. Fiquem à vontade, a apresentação de vocês. Podemos começar? Primeiramente, boa tarde. O nosso grupo é composto pela Bianca Sardi, eu, Carlos Denadai, o Daniel Favalés, o Guilherme Mamed, o João Magno, Viana Teles e a Victoria Souza. O tema do nosso trabalho é sobre doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho em profissionais da enfermagem, um grave problema de saúde pública. E o nosso orientador é o Tiago Giessart. Volta para o primeiro slide. Então, primeiramente, um dado alarmante que temos é que 96,6% dos profissionais da saúde da enfermagem relatam doenças osteomusculares, atingindo principalmente tendões, músculos e nervos. Esses principalmente relacionados a uma atividade laboral, né? Enquanto na população geral, essa estatística é apenas de 2,5%. Esse fato é atrelado a uma grande quantidade de esforços físicos repetitivos, também a uma postura inadequada e ao estresse mental. Esses também estão altamente presentes no ambiente da enfermagem brasileira, né? De forma que deve-se entender melhor a sua formação e a sua progressão, para que esse problema possa ser mitigado e possa garantir uma melhor qualidade de vida a esses profissionais. Bom, assim como foi dito, né, isso é um grande problema na saúde dos brasileiros e principalmente da população que é trabalhadora na enfermagem. Então, o nosso trabalho aqui tem como objetivo principalmente evidenciar esse impacto, né, e como essas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas impactam no trabalho, na produtividade dos profissionais de enfermagem e também na vida desses profissionais. Então, além disso, né, além de elucidar isso e deixar evidente, nós também queremos chegar a uma conclusão e conseguir ter uma estratégia para conseguir melhorar a vida desses profissionais a partir da exposição dos dados, como foram citados. Bom, para isso, nós fizemos uma revisão literária integrativa de outros trabalhos, né, com base de dados eletrônicos da Cielo e PubMed, de artigos experimentais e de revisão literária também, publicados em inglês e em português, no período de junho até agosto de 2021. As palavras-chave que nós utilizamos foram distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, enfermagem e condições de trabalho. Foram encontrados 19 estudos relacionados ao tema, podemos ver também que é uma coisa muito realmente importante e frequente na população trabalhadora de enfermagem, e após a leitura de todos os resumos, nós selecionamos 7 artigos originais relacionados ao tema, que serão expostos em alguma medida no nosso trabalho. Iniciamos essa discussão trazendo à luz um dado que a autora Sheila Lelis expõe em um dos artigos que compõe a nossa bibliografia, no qual das doenças profissionais registradas na Previdência Social, de 80% a 90% delas são DORTs. Quando se associa este dado ao índice no qual o Carlos Eduardo comentou no início dessa apresentação, em que a quase totalidade dos enfermeiros relatam, num período de 1 ano, alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, fica evidente desde já a importância dessa apresentação à sociedade brasileira e o gravame que isso traz para a saúde pública. Isso é importante porque se faz necessário fazer uma apresentação com um viés de medicina social, muitas vezes negligenciado em prol de tecnicismos, mas de vital importância
funcionamento do país e para a qualidade de vida das pessoas que o compõem. E antes da gente passar a analisar as DORs propriamente ditas, é importante fazer uma pequena ressalva. A quase totalidade dos profissionais de enfermagem que são acometidos por essas DORs são mulheres. Entretanto, uma correlação mais profunda desse dado fica um pouco comprometida, porque essa categoria é majoritariamente composta por mulheres. Então, é possível que seja um silogismo ou haja uma relação mais profunda que acaba não sendo analisada na bibliografia. Iniciamos, então, a discussão no âmago dela, deixando claro que o principal responsável por uma DORT acaba sendo, obviamente, a condição de trabalho a que o trabalhador é submetido. No caso dos enfermeiros, é inegável que essa condição é extremamente extenuante e desgastante. Dentre os vários fatores que compõem essa rotina desgastante, a gente pode citar, por exemplo, o levantamento de cargas, onde você tem que, são muitas vezes necessários o manejo de um paciente de um leito para o outro. A gente tem também posturas inadequadas, até porque na quase totalidade das vezes os enfermeiros precisam atender a um paciente que está acamado, então já há uma diferença de altura, o que acaba fazendo com que ele tenha a postura fletida. Tem, obviamente, a realização de esforços manuais repetitivos, porque muitas das tarefas são feitas rotineiramente de forma repetitiva, né? Obviamente. E, por fim, todo mundo sabe que os profissionais de saúde são submetidos a longas jornadas de trabalho por ocasião dos plantões. E, com isso, esses profissionais acabam ficando longas horas em pé e, na maior parte das vezes, com uma postura inadequada. Todos esses fatores em conjunto, eles são tensiogênicos. E eles acabam gerando uma série de problemas que a gente esquematizou agora para mostrar para vocês nessa apresentação. Bom, como o João havia dito, né, vamos buscar esses dados na literatura e nós observamos que o Ribeiro, ele realizou um estudo, né, com 308 trabalhadores do estado da Bahia, profissionais de enfermagem, onde ele fez a prevalência, né, das principais regiões corporais acometidas por DOT. Então, nosso grupo sintetizou esses dados e colocou em forma de gráfico para ficar melhor elucidado, e podemos observar aí que a região lombar e as pernas, né, são as mais acometidas, né? Profissionais que trabalham nessa região de forma fletida, muitas horas em pé. Então, temos dados alarmantes aí, né, que mais de 50% desses casos reportados em algia na região lombar e perna. Pode passar. Já em outro estudo, agora do Schmidt, com base em 211 profissionais, podemos ver, né, que a região lombar, principalmente, ela é bastante acometida, né, com maior prevalência de algias, com 38,9%. Então, a gente tem uma corroboração aí entre esses dois estudos, que realmente essas regiões são as mais acometidas. Podemos também identificar aqui uma alta presença de algias na região do ombro e das pernas também, que nesse estudo foi dividido entre os joelhos e a região da coxa. Bom, e por último, a fim de encerrar um pouco essa discussão sobre o tema, a gente também achou importante destacar que dentro dos ambientes de trabalho de enfermeiros, diferentes setores específicos também possuem diferentes incidências nas doenças osteomusculares relacionadas aos trabalhos. O estudo de Ribeiro, foi mencionado anteriormente pelo Daniel, ele também discute essa diferença, além de ter discutido as regiões afetadas. E aí, nele, a gente tentou colocar num gráfico, para ilustrar melhor no gráfico 2, pode perceber que, apesar da grande maioria estar relacionada com diversas áreas, isso é uma especialidade muito ampla, quando delimitado mais um pouco, a maior incidência dessas doenças estão no setor de emergência, com 22,1%, seguido da UTI, com 14,3%, e pelo centro cirúrgico, com 11,4%. Assim, esses resultados, eles corroboram para o fato dessas lesões serem causadas pela exaustividade do trabalho, assim como o João já mencionou anteriormente, uma vez que essas três áreas são muito desgastantes, exigindo muito tempo em pé, por exemplo, no caso do centro cirúrgico e da emergência, constante inclinação do tronco em todos esses casos, isso são pacientes acamados durante muitas horas, e essa inclinação muitas vezes é inadequada, o que corrobora para maior incidência de lesão na lombar. E além dos movimentos repetitivos também, pela semelhança de conduta em muitos desses casos, e a grande jornada de trabalho, que acaba deixando exaustos esses profissionais. Então, tudo isso, todos esses dados estatísticos, eles confluem para a afirmação da prevalência dessas doenças nos profissionais de saúde, principalmente nos enfermeiros. E dessa forma, para poder concluir, né, essa revisão bibliográfica que a gente fez,
eu queria ressaltar mais uma vez como é importante discutir e entender mais sobre por que a prevalência das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas são prevalentes na população trabalhadora da enfermagem. E isso é importante ser discutido também pela gente, porque muitas vezes num curso de medicina a gente olha só para a nossa classe, né? Mas a gente precisa de entender que no ambiente da saúde, né, de trabalhadores da saúde, a gente tem que olhar para todo mundo. Nós precisamos ter um olhar amplo para todos os trabalhadores e, nesse caso, dos trabalhadores da enfermagem, nós observamos, como muito bem dito pelo Guilherme e pelo João, que medidas simples poderiam ser tomadas nestes ambientes para poder reduzir a dor desses trabalhadores, que muitas vezes podem causar, sim, incapacidades funcionais. E, além de impactos físicos, causam também impactos psicológicos. Por isso que é tão importante a gente debater sobre, entender, porque nada passa por um processo de mudança sem antes ser estudado, sem antes ser compreendido. Por isso a relevância de falar sobre, de fazer essa revisão bibliográfica e trazer esses dados que de fato são alarmantes e que são pouco conhecidos, né, por nós. E, além disso, queria trazer outro dado também, que está na nossa referência bibliográfica, que 80% dos profissionais da enfermagem não conhecem, nunca foram instruídos, nunca foram informados sobre medidas preventivas para poder evitar essas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E, assim, eu agradeço a atenção de todos. Queria abrir também para perguntas, e se alguém tiver algum comentário. Então, pessoal, agora a gente abre para a professora Adriana, o professor Daniel e o professor Luziélio. Eu vou ser sempre a primeira? Sim, por uma questão de protocolo, né, Daniel? Daniel me lembrou. Não, eu acho que era assim no início, mas se vocês quiserem alterar, não é problema não, eu posso fazer, Adriana. Posso falar também aqui, depois na próxima você fala. Eu fico olhando para a carinha deles e vejo assim, ó, a Vitória mudou o cabelo. João Magno. Loira, tem mais uma loira aqui, eu já não estava nem sabendo quem era essa moça loira. Então, eu achei bonita a apresentação, o tema é muito importante, muito mesmo. Assim, a gente, no tema passado, né, falou de Covid, de fibrose. É um negócio que está todo mundo querendo saber, está na crista da onda, né? Agora, quando a gente fala de doença do trabalho, né? Acho que talvez as pessoas falem, não se interessem tanto, mas é super importante. Ainda mais se tratando da área da saúde, profissionais que cuidam das pessoas que também estão adoecidos, né? Eu achei assim, um tema fantástico. Eu não sei como é que foi essa distribuição de tema com vocês. Foi vocês que escolheram? Foi sorteio? Como é que foi isso, hein? Adriana, não foi, na verdade, existiam grandes temas, né? Doenças cardiovasculares, doenças osteomusculares, e aí, a partir desses grandes temas, eles escolhiam aqueles que eles achavam que tinham maior aptidão ou que eles gostariam de conhecer um pouco mais. Então, a escolha do tema... Então, eles escolheram. E, olha, muito... Assim, eu fiquei contente, né? Porque eu imagino que assim, é uma coisa bastante diferente vocês terem ido para essa área, que tenha sido uma coisa bem, assim, inovadora, né? Então, eu gostei muito do tema que vocês escolheram, acho super importante. E a apresentação foi muito boa, e vocês, assim, falam bem, a maneira como vocês se expressaram foi muito boa. Senti falta das figuras. Eu acho que, assim, num pôster ou numa apresentação, a coisa mais importante que tem, assim, que chama a atenção dos olhos. Eu não sei o que poderia ter colocado, talvez posturas ou regiões, assim, não sei. Né? Porque é uma área que também fica difícil você, talvez, achar essas figuras, né? Sentiram falta? João Magno, você que
Professora, a gente preferiu compor os gráficos para chamar a atenção para os dados, porque a gente cogitou mostrar dados de postura, a gente achou que isso as pessoas já saberiam, se as pessoas vêm na academia, quando elas vão se alongar, esse tipo de coisa. A gente queria impactar mais com os índices, porque quando você vê uma imagem, você vê assim 50%, 38%, a gente achou que isso talvez pudesse chamar mais atenção, assim, a gente tentou ir por essa linha. Muito bom, muito bem justificado. Queria fazer uma pergunta. Não sei qual de vocês que vai responder. O que mais chamou a atenção de vocês no trabalho em relação à doença? Eu acho que chamou muito a atenção, pelo menos para mim, foi ver, quando a gente decidiu desse tema, quando a gente começou a pesquisar artigos sobre, que a gente pensou profissional de saúde, que a gente vai estar inserido nessa modalidade no futuro, então, é um tema que preocupa a gente, mas o que chamou muito a atenção foi a incidência em profissional de enfermagem, que a gente acho que foi muito pensando em médico, que é o que a gente mais vê durante a faculdade, apesar de todas as medicinas integrativas, as matérias que a gente tem, e a gente acabou vendo uma quantidade absurda assim, de artigos sobre enfermagem e dados extremamente alarmantes que eu, pelo menos, não tinha conhecimento de ser tão alto assim. Já pensou a quantidade de anti-inflamatório? Pode falar, Bianca e João Magno, que eu vi que vocês fizeram uma mençãozinha de falar. Não, eu só ia complementar com o que o Guilherme falou, né? Que em relação a gente não ter conhecimento, eu acho que foi esse um dos grandes cliques que a gente teve para trazer esse tema, que é que a maioria das pessoas não lembra mesmo do tema, não é nem questão de negligenciar, enfim. A gente teve uma surpresa quando a gente foi pesquisar sobre profissionais da saúde e basicamente só aparecia profissionais de enfermagem. Então a gente falou, gente, mas é realmente sério, sabe? Então a gente começou a pesquisar mais a fundo e por isso a gente achou realmente importante trazer, porque são pessoas que vão estar trabalhando junto com a gente o tempo inteiro e nós também vamos ser cuidadores dessas pessoas, né? Então, eu acho que é um tema realmente válido e é uma atenção que a gente precisa dar e que ela não é dada de forma suficiente, né? Dados os índices alarmantes que a gente viu. O que mais me chamou a atenção é justamente a forma como a gente abriu o nosso banner, que é o índice de 96,3% dos profissionais de enfermagem relatarem alguma DORT em um ano. Isso, assim, por mais que eu já tivesse uma noção de que era um índice alto, esse de 96% para mim foi assim, quase que foi um choque. E aí, além disso, a gente associou o fato de que os enfermeiros são uma das engrenagens mais importantes do funcionamento do sistema de saúde e também uma das categorias mais negligenciadas. A gente achou que, associando essas duas coisas, era muito importante debater sobre, mas foi isso que chamou mais a atenção para mim. Vocês estão bons nas respostas, adorei. Muito bom, gente. Parabéns. Muito bom, viu? Eu vou passar a palavra. A Vitória quer falar. Fala, Vitória. Eu queria só acrescentar também que, como o João bem destacou durante a discussão, é um problema que acomete também, em maioria, né, a população feminina, o que traz, né, que a gente poderia aprofundar ainda muito mais essa discussão, mas o tempo não nos permite, seria uma divisão desigual do trabalho doméstico também, porque na nossa bibliografia também as enfermeiras entrevistadas, elas afirmaram que elas tinham uma média de trabalho doméstico de 18 horas semanais. Então, assim, além do trabalho extenuante dentro dos hospitais, a gente também encontra um panorama muito mais complexo dentro das casas, já que essas mulheres, elas são, assim, quem, além de fazer o serviço fora de casa, faz o serviço dentro de casa, o que compromete ainda mais a saúde dessas trabalhadoras, e que a gente poderia, né, abrir uma discussão ainda maior, não foi necessariamente o tema da nossa apresentação, do nosso trabalho, mas é um tema muito, muito profundo, muito complexo e muito interessante de se debater, e que, como a Bianca e o João muito bem ressaltaram, é um tema de pouquíssima relevância, é um tema que a gente não escuta debater-se sobre, e é um tema que a gente percebeu que a gente, assim, trouxe isso num sentido também de dar relevância para esse tema. A gente pensou, nossa, as pessoas não dão relevância para esse tema, mas a gente vai dar. A gente vai colocar ele em pauta, a gente vai colocar em discussão. Então, eu acho que isso foi o mais bacana, assim, de estar trazendo, de estar abordando especificamente as DORT nos profissionais da enfermagem.
que, além disso, né, além do que a Vitória falou, que é um tema muito complexo, ele também é um tema muito difícil de resolver. Então, ele realmente precisa ser discutido, né, precisa ser debatido. E a Vitória também, na nossa conclusão, a gente, depois de ver isso tudo, a gente percebeu que, realmente, alguns profissionais, mesmo sendo profissionais de enfermagem, tendo conhecimento técnico e clínico, enfim, de tudo, eles não se atentam à prevenção dessas DORTs, entendeu? Que são doenças que normalmente acompanham essas pessoas pelo resto da vida depois, né? Por exemplo, uma hérnia de disco ou algo do tipo. Então, eu acho que é muito importante, assim, realmente trazer em pauta para procurar soluções, pelo menos para amenizar. Antes do João falar, deixa eu só falar uma coisa. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, eles não se atentam, mas a atenção tem que ser do empregador. Tem que ter um programa, porque não pode ser assim, as pessoas responsáveis por elas mesmas dentro de um sistema de trabalho, né? Então, é importante que tenha um programa estabelecido, onde tem horários que a pessoa vai fazer lá. A Poliana deve saber falar disso de trás para frente, né, porque ela é fisioterapeuta, para amenizar esse tipo de situação, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Fala, João. Carlos. Carlos, a gente pode dar continuidade a Luziele e Daniel e depois a gente fazer toda essa conversa? Pode ser? Por causa do tempo? Sim. Eu só ia concluir mesmo, mas pode passar, tá tranquilo. Então, deixa eu aproveitar o gancho que meu nome vem primeiro do que do Daniel e falar. Só pedir para vocês colocarem de novo o pôster aí, que eu queria comentar em cima do pôster algumas coisas. O tema, obviamente, extremamente relevante, como foi o tema anterior, é algo que realmente acomete aí não só o profissional da área de saúde, né? No anterior, deixa eu ver se é no anterior, volta um, por favor, o anterior de vocês. Quando vocês colocam a metodologia do trabalho, vocês colocam ali que o período dos artigos que vocês estudaram foram os artigos, e aí quando a gente coloca assim, são os artigos publicados, entre junho e agosto de 2021. Então, esse é um período muito curto, assim, né? Eu não sei se vocês colocaram na intenção de, assim, nós buscamos entre... o nosso trabalho, a nossa pesquisa foi entre junho, julho e agosto. Ou os artigos estudados foram aqueles publicados entre junho, julho e agosto. Porque isso faz muita diferença. Uma coisa é você dizer que pegou artigo de 2 meses. O outro é dizer, não, nós pegamos artigos mais robustos. Provavelmente vocês não tiveram tempo para buscar tantos artigos assim. Então, só quando vocês forem colocar uma apresentação dessa, um post, quando a gente, na metodologia, diz esse tempo, a gente está dizendo os artigos foram publicados. Outra coisa que eu acho que é bem relevante, assim, diferente do grupo anterior, a gente vê muita coisa escrita. E isso num pôster não é legal, porque a pessoa cansa, né? Eu não pararia para ler esse tanto de linha que está escrito. Então, a introdução ela tem que ser um parágrafozinho menor, o objetivo mais claro ali, mais rápido do que é, a metodologia, a discussão talvez um pouquinho legal. Né? Ele ficou muito pesado, muito carregado. Então, quando você está num congresso, onde você vai ter lá 500 posters, perdão, a gente tem que ganhar, é uma briga, na verdade. Nós estamos brigando. Então, ele tem que ser visualmente mais atrativo, assim, tá? Então, isso fica de sugestão para vocês também. Pode passar o próximo aí para mim? E aí, olha só, olha, achei interessante, vou ver de onde ele tirou isso, aí ele vai lá e busca essa referência. Mas vocês perderam um pedaço muito grande para colocar referência, poderia ter entrado mais figuras, poderia ter colocado uma letra um pouco maior, entendeu? Ele ter ficado visualmente mais palatável, assim, tá? E aí, para apresentações.
Luziele, eu acho que travou um pouquinho para mim, não sei se para todo mundo. Aqui também, deu uma travada boa. Voltou? Deixa eu tirar minha câmera aqui. Voltou? Tá melhor? Agora sim, tá melhor. Tá, isso, deixar assim a câmera. Então, assim, a disciplina ela tem que ter esse papel também, né? Não só de vocês construírem o pôster, mas também de conseguirem apresentar. E aí, na apresentação de vocês, uma coisa que é importante, eu acho que na disciplina tem que ser assim, mas quando é no congresso, não. Na disciplina, cada um apresenta um pedacinho, né? Faz parte, eu acho que todo mundo tem que expor. Quando a gente vai para uma apresentação de um curso, uma apresentação oral no congresso, a gente seleciona uma pessoa para poder apresentar. E por que eu estou falando isso? Porque como aqui na disciplina são várias pessoas falando, tem que dar um dinamismo maior, sabe? Eu achei que foram falando muito lento, e aí eu vou pegar um exemplo, sem querer, é só para construir mesmo, do João Magno. Na discussão agora, ele falou bem, ele explicou super bem, mas durante a apresentação parecia que ele estava lendo alguma coisa, até porque as palavras que ele usou foram palavras mais difíceis, mais rebuscadas. Então, como é um monte de gente falando, tem que dar um dinamismo maior, tá? Quando vocês forem falar. E mais 2 pontos só, Poli, eu não vou me estender muito. Agora, um ponto é assim, o Guilherme fez a conclusão. Acho que foi o Guilherme, né, Guilherme? Não, Daniel? Não, foi o fim da discussão, a Vitória concluiu. Então, esse final da discussão, para mim, pareceu uma conclusão e ela concluiu em cima da conclusão. Então, para mim, ficou meio redundante isso e talvez não precisaria disso. E o último ponto, que eu acho que é muito importante também, quando vocês forem apresentar um pôster, vocês vão estar lá em pé, vão falar do pôster, as pessoas vão estar ouvindo vocês e elas vão perguntar depois. E aí, essa pergunta, ela não é a discussão igual a gente está fazendo aqui, né? Porque a professora perguntou, a Vitória falou, a Bianca falou, o Carlos quer falar, o João Magno falou. Não pode ser assim. Tem que ser assim, ela fez uma pergunta, alguém do grupo vai lá e responde. Ponto. Porque assim, as pessoas ali vão estar interessadas também em ver outras coisas. Então, só para começar a preparar vocês, quando for uma apresentação num congresso, em algo mais robusto, assim, vocês estejam mais focados nesse dinamismo. Eu acho que faltou um pouco de dinamismo assim, na apresentação e na discussão. Obrigado, professor. Eu só queria fazer uma ressalva aqui ao que você falou da minha apresentação. O meu linguajar é um pouco mais rebuscado, porque eu sou graduado em Direito, eu já sou um pouco mais velho, eu trabalho na área, então assim, o meu jeito de falar, ele é mais assim mesmo, entendeu? Não está valendo nada, não. Pode perguntar quem você quiser, é um vocabulário mais amplo, mais assim mesmo, tá bom? Tranquilo. Mas precisa dar um dinamismo maior, assim, eu achei que ficou meio lento. Mas é só um detalhe mesmo, mas ficou muito bem apresentado, inclusive. Não, mas eu fico feliz de ouvir essa parte, porque as críticas que eu vi era justamente de falar rápido demais. Então, se agora eu ouvi que ficou lento, eu acho que consegui melhorar alguma coisa. Eu vou chegar no meio termo, então. Obrigado. Daniel? Poli e grupo. Assim, gostei muito da apresentação de vocês. Eu não vou fazer perguntas, porque o Luzielo e esqueci o nome. Adriana. A professora Adriana, eles pegaram nos pontos que eu iria fazer um comentário, né? A questão gráfica, que vocês fizeram uma pouca exploração dos recursos gráficos. Então, assim, eu acho que a gente já está ficando com um tempo bem apertado para as outras apresentações e eu fui bem representado por eles. Mas eu agradeço e gostei muito do assunto e da apresentação do grupo. Né? Professores, eu só queria fazer uma ressalva que nos artigos não tinha esses esquemas gráficos e foi a gente que desenvolveu eles para poder ficar bem pôster assim, a pessoa já bateu o olho e já vê, né, que a região lombar é bem acometida. Então, os artigos eram mais escritos, né? Não tinha esse apelo visual mesmo. Tá certo, Daniel. Carlos, eu te interrompi. Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, era só no time lá de trás, que eu só ia concluir uma parte, mas não faz diferença, não. Não, tá tudo certo, então. Então, a gente termina aqui a apresentação do grupo 2. Tem algumas coisas que eu depois vou pontuar, mas deixa para finalzinho. O terceiro grupo. Então, agora a gente vai falar sobre burnout em profissionais de saúde na pandemia de Covid-19. Quem vai apresentar é a Larissa Fernandes, a Gabriela Sá,
Daniela Constâncio, Maria Caroline e Amanda Reis. Meninas, vocês fiquem à vontade, eu vou fechar meu microfone e a câmera. Nosso grupo agora vai apresentar sobre burnout em profissionais de saúde na pandemia de Covid-19. E nosso grupo é composto por mim, Amanda Reis Flores, pela Daniele Garcel, pela Gabriela Segal, pela Larissa Marinho e Maria Caroline Batista. A nossa orientadora foi a professora Poliana Dalpiaz. Bem, em relação à pandemia e também em relação ao burnout, que ele também é conhecido como síndrome de esgotamento profissional. E é uma condição resultante da exposição constante a fatores estressores, seja no ambiente de trabalho, seja por causa do excessivo volume de tarefas, seja devido às hostilidades nos relacionamentos humanos no ambiente laboral. O trabalho, ele pode se tornar um fator negativo para a saúde humana. E nesse contexto, a expressão na língua inglesa burnout refere-se a uma alegoria desse estado de exaustão que, por entre aspas, queima completamente o indivíduo, esvaziando sua energia, assim como uma vela se apaga após ser totalmente consumida. A síndrome de burnout é vivida por muitos profissionais de saúde. Isso porque o trabalho de cuidar de pessoas pode ser confundido com heroísmo e, com frequência, gerar um fardo de responsabilidade sobre profissionais, que, antes de tudo, são humanos. Além disso, a alta demanda na prática médica configura uma pressão que, atrelada aos problemas do dia a dia no ambiente de trabalho, levam à exaustão do profissional. Sobre os objetivos desse trabalho, nós pensamos em compreender o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos profissionais de saúde, com ênfase em sintomas característicos da síndrome de burnout. E, com a nossa metodologia, nós selecionamos alguns artigos de interesse sobre alguns critérios iniciais, como livre acesso, ou seja, foram excluídos trabalhos com acesso pago para obtenção de seu conteúdo integral. Ainda, posteriormente, foram excluídos textos que não haviam sido citados por, no mínimo, 5 outros trabalhos. Já que os textos são relativamente recentes, foi desconsiderada a necessidade de número de citações mais expressivo. A partir de então, nós iremos tratar dos fatores relacionados à síndrome de burnout. Dentre os fatores de risco, a gente pode citar a falta de recurso na hora de trabalhar, a falta de comunicação e informações, uma vez que a pandemia de Covid-19 trouxe várias descobertas a toda a humanidade, turnos mais longos, além disso, a alteração dos padrões de sono, negligência da vida pessoal, separação familiar devido ao isolamento e o contato prolongado com o sofrimento e a morte, uma vez que esses profissionais da saúde cuidam de pessoas que estão passando por um momento muito delicado, como é o caso da Covid. Porém, em contraposição a esses fatores de risco, existem fatores que um estudo da Espanha demonstrou serem fatores protetores, e dentre os quais a gente tem a justiça organizacional, que significa o quanto a organização hospitalar, a administração do trabalho em si, lida com os seus funcionários, fornecendo um salário digno e EPI, por exemplo. A inteligência emocional também é muito importante para que o profissional da saúde saiba se relacionar bem com os seus colegas de trabalho e saiba administrar as suas emoções em situações estressantes. A carga horária adequada também é muito importante, uma vez que é necessário que esse profissional, que é humano, não é um herói, ele tenha tempo de descanso e de lazer. E, por último, o suporte social, que significa justamente esse profissional ser acolhido pela sua família, pelos seus amigos, pela instituição, por todos que estão à sua volta, fornecendo aquilo que é necessário à saúde dele também. A rotina estressante dessas pessoas, o isolamento de amigos e familiares por medo de expor essas pessoas ao risco e a incompatibilidade entre as expectativas da carreira na saúde e a realidade da pandemia, evidenciou o desenvolvimento de sintomas semelhantes ao da síndrome de burnout, que incluem o aumento da fadiga física e mental,
ansiedade, pensamentos depressivos, estresse, esgotamento emocional, baixa satisfação e menor qualidade no cuidado. Em especial naquelas pessoas que não quiseram trabalhar voluntariamente durante a pandemia ou não estavam satisfeitos com a própria performance, esses sintomas foram potencializados. Essas manifestações, somadas a outras, como problemas para dormir, problemas de concentração e de memória, impactaram negativamente nas decisões clínicas desses profissionais, prejudicando as interações médico-paciente. A gente utilizou um questionário padrão ouro para o de burnout, que analisa 22 itens, e a gente selecionou a parte dele que vai relatar os impactos percebidos à saúde psicológica e física desses profissionais. Foram entrevistados mais ou menos 400 profissionais de saúde italianos. A gente consegue destacar que 221 deles apresentaram maior irritabilidade, 209 tiveram mudanças em seus hábitos alimentares, 208 tiveram dificuldade para dormir, enquanto apenas 87 sentiram falta de ar, 54 apresentaram dor no peito e 43 apresentaram vertigem. Daniele, não estou te ouvindo. Foi? Agora sim. Tá. A síndrome de burnout, ela se desenvolve em vários estágios, e atualmente o modelo que ele está sendo usado com mais frequência é esse de 5 estágios que a gente está mostrando. O primeiro estágio é a fase de lua de mel, que é caracterizado pelo entusiasmo. Só que depois de um tempo, isso vai começar a se associar ao estresse que existe naturalmente no trabalho. E se nessa fase, então, não forem realizadas algumas medidas para enfrentar isso, o processo de burnout ele corre o risco, então, de se iniciar realmente. O estágio seguinte é o de estagnação, que é caracterizado pelo início do estresse. Esse segundo estágio ele começa com a consciência de que alguns dias eles são mais difíceis do que os outros, e a vida, então, ela começa a ficar limitada ao trabalho, aos negócios, família, vida social, prioridades pessoais, elas começam a ser negligenciadas e vão aparecer os sintomas que são comuns do estresse e que vão afetar a pessoa tanto emocionalmente como também fisicamente. O terceiro estágio, ele é o de estresse crônico, que vai levar à frustração. Os indivíduos eles vão ter uma sensação de fracasso e de impotência. Os esforços que eles fazem parece que não compensam, e a impressão de não receber um reconhecimento suficiente, ou o fato de realmente isso não estar acontecendo, leva a pessoa a se sentir incompetente e inadequada. Isso, então, vai levar a um quarto estágio, que é o de apatia, onde ocorre o desespero e a desilusão, e as pessoas elas não veem uma saída dessa situação e elas começam a ficar indiferentes. O estágio final é o do burnout em si, o burnout habitual, e os sintomas de esgotamento eles causam um problema físico e emocional muito significativo. Isso vai levar, então, a pessoa a procurar ajuda e intervenção para esse problema. Bom, uma outra coisa que a gente trouxe também é a questão das características desses profissionais que são suscetíveis. Esse estudo aqui, da tabela 2, desde 2020, ele foi feito no Japão. Ele foi um questionário online e eu trouxe algumas dessas características. A gente vai analisar mulheres nessa parte, porque assim, até mesmo a adesão aos questionários, ela é maior no caso das mulheres. Então, aqui a gente tem algumas dessas características. Delas, 79 apresentaram sintomas relacionados a burnout, enquanto 144 não. Ao analisar a questão da idade média, percebeu-se que mulheres mais jovens tiveram uma tendência maior a apresentar burnout, com uma média de 28 anos, enquanto mulheres um pouco mais velhas tiveram menores chances. Ao analisar as categorias profissionais em si, percebeu-se que as enfermeiras estavam mais suscetíveis do que comparadas às outras classes, por exemplo, de médicas. Isso pode ser tanto pelo contato que ocorre, é muito grande nessa categoria, mas também pelo fato de estarem na escala organizacional, na hierarquia organizacional, num patamar mais baixo. Então, você soma essas duas coisas, assim. Não tão relacionadas a tomadas de decisões e, ao mesmo tempo, tem muito contato. Quando você analisa tempo de experiência, aqueles que tiveram menor tempo de experiência no trabalho também tiveram maiores tendências para apresentar esses sintomas.
E quando analisa também as horas semanais trabalhadas com esses pacientes, percebe-se uma tendência de que aqueles, sim, que de fato trabalharam mais tempo, eles têm maiores tendências. E a questão de duração de sono por noite já não teve assim, uma variação, foi os mesmos resultados. Essas são algumas das características que a gente destaca a respeito desses profissionais. Quando nós estudamos a dimensão dos problemas relacionados ao esgotamento profissional, entendemos a emergência em analisar esse fenômeno de modo padronizado e propor soluções para prevenir e atenuar as consequências desse transtorno. Diante dessa realidade, acredita-se que os hospitais têm o papel de promover políticas para a prevenção de transtornos emocionais e o dever de fornecer melhores condições de trabalho aos seus funcionários. Uma alternativa seria limitar, obviamente, na medida do possível, o excesso de trabalho por meio de melhor controle das rotações e dos horários de descanso. Outra iniciativa seria a de fornecer máscaras e equipamentos de proteção individual aos profissionais, já que o risco de exposição é alto e isso causa insegurança a eles. Além disso, as atividades de autocuidado psicoemocional poderiam ser incentivadas, com a finalidade de oferecer ajuda psicológica. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Muito bem. Agora a gente chama... Daniel está aí? Daniel, você podia começar, né? Para a gente mudar um pouquinho a ordem. Daniel está aí? Se não, entra o professor Luziélio. Luziélio? Se não, entro eu. Então começamos. O Luziélio está aí. Não, estou aqui. É porque estava ligando o microfone. Gostei muito da apresentação, tá? De novo, os temas são muito bons mesmo, né? Os temas extremamente relevantes, assim, importantes, atuais. A diagramação desse pôster ficou muito claro, muito limpo, assim, né? E uma coisa que eu gostei também, embaixo de cada tabela, de cada figura, eles colocaram a referência. Achei que isso ficou bem interessante. E a outra parte, né? Passa aí o pôster, por favor. Isso. Essa figura, né? Também deu um tom diferente, né? Eu acho que é importante quando a gente vai fazer um pôster desse, algo que chame a atenção, porque tava cinza e verde, vem um troço amarelo assim com vermelho, que eu sei que é a figura do artigo, mas já chama a atenção da gente. Eu se eu estivesse passando, é uma coisa que ia me chamar. Cortou, professor. Ali embaixo, no rodapé... Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ficou embaixo, no rodapé, ficou excelente. A referência ficou ali embaixo, no rodapé, eu achei que ficou excelente, ficou muito bom. Só mais um comentário, Poli, que é de todas as apresentações, eu tenho gostado muito como eles estão usando o pointer. Eles não ficam rodando o ponteiro, essa luzinha vermelha para tudo quanto é lado. Que às vezes, quando vai apresentar, a pessoa fica rodando isso assim, a gente fica meio com náusea. Então, ficou muito bom. Todas as apresentações foram perfeitas, isso aí. Verdade, Luziélio. O Daniel está tentando entrar. Enquanto isso, Adriana, você pode... Isso. Posso. Bom, eu achei um espetáculo essa apresentação, gente. Foi uma apresentação que foi pouco lida. Gostei muito mesmo da maneira como vocês apresentaram, né? Assim, a Larissa, né? Ela falou assim, como alta conhecedora. Depois, em seguida, a Daniele já apresentou aquele gráfico que também foi elogiado, e realmente foi muito bom. Está muito bem explicado, gostei também do tema, achei a apresentação excelente, e que bom, né, ver como vocês, assim, estão maduros. Não é crítica, mas eu não sei se é possível, quando for colocar o gráfico, modificar a partir do autor e procurar colocar em português, eu não sei.
porque às vezes a pessoa está passando, as letrinhas são pequenas e tem palavras às vezes que não são assim de domínio comum, sabe? Mesmo nos congressos, viu, gente? Então, não sei se pode fazer isso, ô Poliana, não sei se a orientação foi deixar íntegro. Não, então, às vezes a gente consegue fazer, né, Adriana, mas nem sempre dá, até a tradução, muitas vezes também não é possível, aí você acaba prejudicando a imagem, né, e aí eu faço até, às vezes, por exemplo, os meninos da primeira apresentação tinha uma figura lindíssima, sobre a ECA 2, sobre a ACE2 e tal, assim, como que coloca aquilo em português? Você tem que refazer essa figura. E muitas vezes a gente não tem tempo de fazer. Então, o que a gente coloca mesmo, normalmente é adaptado, quando pega só uma metade de uma tabela, igual as meninas colocaram, né? Ou se não, quando elas, por exemplo, essa figura 1, elas que confeccionaram. Ficou excelente. Então, assim, fica muito difícil para algumas figuras ou tabelas passar para o português. Sim, sim. Não, mas olha, eu gostei muito. Eu achei interessante, inclusive mostrando a primeira figura, a questão da justiça organizacional, que é um dos fatores mais importantes. Quer dizer, dentro do ambiente de trabalho, você ter, eu vou falar esse nome mesmo, justiça organizacional. Muito bom mesmo. Olha, vocês estão de parabéns. A todos os grupos excelentes. Achei esse particularmente fluido na hora de falar, sabe? Falando assim, com desenvoltura. Gostei muito, viu, gente? Muito bom. Eu gostei dessa palavra, Adriana, que você falou que é fluido. Foi realmente fluido, assim, foi leve a apresentação, né? Gostei muito. Sim. Bom, é isso. Parabéns. Obrigada, gente. Daniel? E voltei. Eu estava sem áudio, e aí tive que dar um Thundercat aqui, e quando eu voltei eu fiquei sem ouvir. O negócio está tenso. Eu peguei 80% da apresentação de vocês, eu concordo com a Adriana, eu achei que a apresentação foi muito legal. Visualmente, eu acho que vocês chegaram mais perto daquilo que eu acho que é um banner de congresso, né? A gente tem que explorar o visual e reduzir as escritas. Então, assim, os objetivos, vocês conseguiram botar os objetivos do negócio em 3 linhas, né? Poderia ser em 2, se você espichasse a sua tabelinha um pouquinho para lá, as conclusões, né? A introdução bem concisa, e vocês acabaram explorando isso na apresentação. Então, isso é o que normalmente a gente faz mesmo, né, quando vai fazer uma apresentação de banner. Eu achei que a divisão ficou também bem legal, não houve alguém que ficou com peso maior para poder falar e outro que falou menos, né, porque eu já participei de algumas que a pessoa fala o título e passa, aí o outro fala o autor e passa, aí aquele cara que está mais confiante no grupo apresenta 80% do trabalho, né? Então, eu achei que a divisão foi bastante legal. Enfim, gente, assim, não tenho críticas diretas ao trabalho, mas eu tenho curiosidade de saber o que vocês acharam de todo o processo. Essa pergunta eu estou repetindo porque é uma pergunta para todos os grupos mesmo, né? Eu quero saber os desafios individuais, os desafios coletivos, como é que vocês sentiram, né, sendo desafiados nesse trabalho, e o que vocês acham que fica e o que talvez não fica. Ô, professor, eu já tinha trabalhado com banner, aquele estilo vertical mesmo, e assim, eu vi uma diferença que a questão, assim, a gente usava mais texto, e assim, por vocês falarem que realmente fica poluído, a gente tentou dar uma organizada, e eu realmente acho melhor isso, essa mudança no estilo de abordar. E eu não tinha feito uma revisão de literatura mesmo, já tinha pego algumas fontes e tal, que a gente pegou, assim, só de artigos mesmo, né? Então, isso foi uma diferença também, o jeito de angariar conteúdo, sabe? Foi uma experiência diferente. Porque o tema também é muito recente, e esse tema sobre, às vezes, saúde mental, às vezes ele é um pouquinho negligenciado, né, de um modo geral, assim, porque existem, às vezes,
quando é uma doença assim mais física, assim, tem mais informações. E aí o nosso tema ele foi bem específico, né? Então, e teve menos, existiam menos artigos, mas mesmo assim nós conseguimos pegar artigos muito bons. O material é mais recente, né? Assim, de 2 anos, mais ou menos, tal. Tá bom, legal. Pode parar a apresentação? Pode sim, Caroline. Então, a gente entra na última apresentação de hoje, né? Na próxima semana a gente tem mais 4 apresentações. O último trabalho é doença de Pompe, Ana Carolina, Vitor Pinho, Daniel Dias, Luiz Fiorim, Amanda Barreiros e Ivo Gabriel. Vocês podem se apresentar, meninos. Vocês estão aí? A Ivo está aí? Sim. Fiquem à vontade. Tá aparecendo direitinho? Tá ótimo. Professora, pode aguardar só um segundinho, porque minha câmera para hoje funciona só para entrar pelo celular? Sim, pode sim, Ana. Só um segundinho. Uhum. Eu tenho a impressão que ela não está ocupando a tela toda. É assim mesmo, gente? Não. Não está ocupando a tela toda, não. Ele está em compartilhamento, PDF? disso? Tem alguma coisa que está diferente. Tá bem menor, viu? Tá. Tá parecendo como se fosse um PDF. Vocês estão no PowerPoint? No PowerPoint. A barra lateral, né? Tem 2 barras laterais pretas, isso? Isso. Deixa eu tentar parar e botar de novo. O Luziel está em Istambul. Cada Agora hora Grécia. está no lugar. Grécia? Um dia eu vou ficar assim, Luziélio. Na verdade, eu tô no carro, né, gente? Então tem que disfarçar. Ainda não ocupou. Né? Deixa eu ver, talvez aqui tá no outro monitor. Talvez tenha que pedir, Luiz, outro aluno para projetar. Porque tá no Docs, não tá no PowerPoint. É diferente isso? Agora foi. Agora foi? É porque elas no monitor. É porque tem um monitor maior aqui que acaba acontecendo isso. Deixa eu acertar aqui. Fiquem à vontade, 15h45. Bom, vou dar início aqui. Boa tarde a todos. O nosso tema é a doença de Pompe, diagnóstico e efeitos no metabolismo. O grupo é formado pela Amanda Barreiros, eu, Ana Carolina, Daniel Dias, o Ivo Gabriel, Luiz Carlos Fiorim e o Vitor Pinho, sob orientação do professor Alexandre Martins. Bom, a doença de Pompe, ou glicogenose tipo 2, ela é um distúrbio raro, autossômico recessivo, que ocorre devido à deficiência da enzima alfa-glucosidase ácida, que é a enzima que atua na degradação do glicogênio. Essa doença ela foi descrita pela primeira vez no ano de 1932, quando o patologista Johannes Cassianus Pompe realizou uma autópsia numa criança de 7 meses de idade que foi a óbito devido a uma hipertrofia miocárdica idiopática, e nessa autópsia ele constatou que havia um acúmulo de grandes quantidades de glicogênio nas fibras musculares cardíacas e outros tecidos do corpo dessa criança. A doença de Pompe, ela pode ser subdividida em 2 tipos principais, que são identificados pelo surgimento dos primeiros sintomas, pela manifestação, se ela ocorre antes ou depois de 1 ano de idade, e pela presença ou ausência de cardiomiopatia,
A partir das considerações, você consegue classificá-la em doença de Pompe do tipo tardia ou doença de Pompe infantil. Bom, o nosso estudo ele tem o intuito de compreender, por meio de uma revisão literária e de casos clínicos, como é o processo de prevenção, de tratamento e de diagnóstico da doença de Pompe, interligando com conceitos de anatomia, de bioquímica e características imunológicas, além de considerar seus fatores individuais e a conjuntura familiar e social em que o paciente está inserido. Dessa forma, o objetivo é elucidar sobre as alterações metabólicas associadas à patogênese da glicogenose tipo 2 de início infantil ou tardio, as manifestações clínicas e as consequências na vida dos pacientes. Oi. E eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos. A metodologia utilizada se trata de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde. Foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2021, a partir do descritor Glycogen Storage Disease Type 2, definido pelo DEX. Foram encontrados 10 artigos no PubMed e 14 na BVS. E como a gente pode ver no fluxograma, considerou-se como objeto de estudo artigos de revisão com texto completo disponível na internet, publicados entre 2016 e agosto de 2021 também. Apenas os artigos na língua portuguesa e inglesa foram incluídos, e os excluídos foram excluídos a partir da leitura dos títulos e dos resumos, os trabalhos que não atendiam os objetivos da nossa pesquisa. E após selecionar os 6 artigos no tema que nos agradou, né, todos os critérios que gostaríamos de apresentar, foram adicionados outros 5, considerando para a pesquisa, analisando 11 materiais. É o nosso trabalho. Agora, dando início à discussão, falando um pouco sobre a fisiopatologia da doença de Pompe, quando vamos para a figura de número 2, né, que está sendo apontada aí, a gente consegue perceber que no citoplasma a presença de autofagossomos que vão sequestrar a molécula de glicogênio e vão se fusionar aos lisossomos. Os lisossomos são as organelas intracelulares, né, que são responsáveis pela degradação das macromoléculas como glicogênio. Dentro dos lisossomos, há um conjunto de enzimas que são responsáveis por quebrar essas ligações moleculares. Só que na doença de Pompe, as mutações no gene da alfa-glicosidase ácida acaba afetando a produção dessas enzimas, tornando-a parcialmente ou completamente inativa. E isso compromete a degradação das moléculas de glicogênio, né? E o que faz com que ele se acumule dentro do lisossomo. Esse acúmulo faz com que haja uma expansão dessa organela, o que compromete a sua funcionalidade e faz com que ela se desintegre, derramando o glicogênio do citoplasma para o músculo. Agora, com relação ao resultado, a doença de Pompe, ela afeta principalmente os esqueléticos, cardíacos, e também pode afetar os danos que ela causa no organismo, geralmente ocorrem de maneira gradual, porém, eles não podem ser revertidos. A doença de Pompe, assim como a falou, ela pode ocorrer na sua forma infantil, que tem uma progressão mais rápida, também na sua forma tardia, onde a progressão é mais lenta. E na figura 1, nós temos uma tabela que evidencia as principais manifestações clínicas desses dois tipos. Na forma infantil, podemos ver que as manifestações mais frequentes são a cardiomiopatia hipertrófica, fraqueza muscular generalizada e hipotonia, que evoluem para uma insuficiência cardiorrespiratória, e a morte do indivíduo costuma ocorrer com 1 ano de idade, geralmente. E os músculos mais afetados na forma infantil são os proximais e tronculares, com uma prevalência dos membros inferiores.
Já na condição de início tardio, podemos observar na tabela também que ocorre a cardiomiopatia, insuficiência respiratória, arritmia e enfraquecimento dos músculos. E os músculos que são atingidos primeiro são os do membro inferior proximal e do tronco paravertebral. Depois o diafragma também é afetado e os músculos acessórios da respiração. E na doença de ponto tardia não ocorre um comprometimento cardíaco tão grave como na infantil. O prognóstico dela costuma ser mais favorável também. E conforme a doença de ponto se desenvolve, também há um enfraquecimento. Com o enfraquecimento dos músculos, os volumes pulmonares ficam mais baixos, a tosse costuma ser ineficaz, também ocorre irregularidade dos gases que estão presentes no sangue e perturbações respiratórias do sono. Também aumenta o risco de pneumonia de aspiração. E com relação ao diagnóstico, os pacientes que possuem uma fraqueza progressiva das funções musculares e motoras, e também um sinal positivo para a distrofia muscular das fissuras, assim como uma fraqueza respiratória, sem uma certa explicação aparente, os profissionais da saúde devem estar atentos, porque esse é um possível indivíduo que está afetado pela doença. Ainda falando um pouco sobre os nossos resultados e a nossa discussão, é importante mencionar a terapia de reposição enzimática com alglucosidase alfa. Ela ajuda na melhora da qualidade de vida dos pacientes, principalmente dos pacientes infantis, porém ela tem suas limitações. É uma terapia muito heterogênea, ela apresenta também certas limitações, pois a própria doença diminui os níveis dos receptores de manose 6-fosfato, o que impede uma melhor recepção dessa reposição enzimática. Para isso, um dos artigos que nós mencionamos nas nossas referências trouxe o clenbuterol como um teste que está sendo feito, que o clenbuterol é um agonista de beta-2, ele consegue melhorar essa expressão dos receptores de manose 6-fosfato, e, inclusive, ele consegue também aumentar o clearance de glicogênio, o que facilitaria a redução do acúmulo de glicogênio nos tecidos musculares esqueléticos. Além disso, também é muito importante enfatizar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o tratamento. Então, é importante que alguns fatores sejam relevados pelos médicos, possivelmente com uma equipe multidisciplinar que possa relevar o paciente ao ponto de conseguir fazer um diagnóstico precoce. Principalmente quando a doença tem uma herança autossômica recessiva, que possivelmente não vai estar presente em todas as gerações, pelos conhecimentos básicos da genética. Mas, mesmo assim, com cuidados básicos e exames periódicos, atenção da família e a informação social, é possível que essa doença seja bem monitorada. Antes de passar para a conclusão, eu quero chamar a atenção de vocês para as imagens das lâminas histopatológicas em roxo. Está sendo utilizado um corante de chifre, onde é possível que seja notado o acúmulo de glicogênio em diferentes tecidos. A gente percebe que nessa doença há um acúmulo considerável desse glicogênio, o que desenvolve grande parte das características e dos sintomas que foram posteriormente mencionados. Então, sobre a conclusão dos artigos, né? O que a gente observou foi que, com o aumento de estudos científicos para a doença de Pompe, a doença vem sendo cada vez mais reconhecida como uma condição que afeta todos os sistemas e estruturas do corpo. E esses estudos sugerem a importância da utilização de treinamento muscular inspiratório para aumentar os valores médios da pressão interna máxima. E sugerem também programas de reabilitação baseados em exercício físico aeróbico. Houveram também evidências de estudos de casos que sugeriram que a terapia de reposição enzimática oferece benefícios de curto prazo para alguns pacientes com a doença de Pompe, o que melhora a força e as funções musculares e acaba reduzindo as necessidades de ventilação. E os benefícios podem ser maiores quando a terapia de reposição enzimática é administrada àqueles que são mais jovens e àqueles que apresentam uma condição menos grave da doença, né, obviamente. E
embora haja uma quantidade razoável de pesquisas publicadas para doença de Pompe de início tardio, ainda permanecem algumas lacunas, né? Incluindo uma completa ausência de informações sobre a satisfação ou adesão ao tratamento. E à medida que novas terapias são desenvolvidas, será fundamental registrar as experiências dos pacientes e estudar mais profundamente o efeito que a doença, assim como seu tratamento, tem nos aspectos clínicos da doença de Pompe, né? Porque somente dessa forma a gente vai ser capaz de compreender totalmente os efeitos que tanto a doença quanto os potenciais tratamentos têm na vida geral dos pacientes e também na vida de seus familiares. E esse foi o trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos abertos aí à discussão. Muito obrigado, meninos. Agora a gente faz a avaliação, a conversa, a discussão. Luziele está aí. Luziele, você quer começar? Posso começar assim. A apresentação é muito boa também. Obviamente, é um tema de uma doença muito, muito restrita, uma doença rara, mas provavelmente essa é a forma que vocês vão começar a fazer as apresentações nos congressos, né? Que é fazendo um relato de um caso, e aí faz uma revisão da literatura e tal. Então, assim, acho que tem muita importância isso também. Uma coisa que eu gostei muito, se puder botar a apresentação de novo também, para eu poder explicar a vocês, a anterior. Isso. Eu gostei muito como vocês colocaram o desenho, fica claro para quem vai ver o pôster, da sistemática que vocês utilizaram para chegar nos artigos, né? Não, o anterior mesmo, isso. A gente chama isso, na verdade não foi uma revisão sistemática, existem métodos para se fazer uma revisão sistemática. O que a gente mais utiliza, ou pelo menos o que eu mais utilizei, é um método chamado de prisma, né? E aí você tem algumas regras de como você exclui o artigo, como você coloca esse artigo. Então é interessante depois, vocês que fizeram esse pôster aí, dar uma olhada no que é prisma, né? É um método de fazer revisão sistemática, muito interessante. De novo, quando a gente escreve ali material e métodos e tal, o que a gente está fazendo nessa etapa? A gente está falando com o leitor, né? A gente está mostrando para ele como que a gente chegou, como que a gente fez o estudo, seja experimental, seja uma revisão sistemática, para que ele possa repetir esse estudo e encontrar os mesmos resultados, ou resultados semelhantes. Então, de novo, quando vocês colocam aqui que foram feitos entre os meses de agosto e setembro, isso não quer dizer nada para a gente. Vocês poderiam ter demorado 1 ano, 5 anos, 1 dia para fazer a revisão. O que importa, de fato, é assim, eu pesquisei esses artigos aqui. Quais artigos? Os publicados em janeiro de 2005 até dezembro, julho, agosto, sei lá, de 2021. Porque se eu for lá no PubMed, e eu acho que foi o Cielo, na BVS, né, e fizer essa mesma pesquisa, eu tenho que encontrar os mesmos resultados. Porque vocês informaram para mim qual é o método que vocês utilizaram. Então, de novo, eu acho que isso aí tem que acertar, eu acho que tem que deixar isso mais claro para vocês, tá? De novo, o desenho da revisão de vocês, achei que ficou lindo, é isso aí, tem que estar claro, ficou claro. Vocês chegaram 2.000 para lá, 2.000 para cá, foram esmiuçando até que chegaram em 6, complementaram com alguma coisinha ali, ficou muito bom. Pode passar o outro para mim, por favor. Isso. Acho que foi o Ivo que falou da imagem aqui, da figura 3, né? Acho que foi ele. Bateu na trave aí, eu já estava esperando vocês deixarem passar e não falar da imagem ali da histopatologia. E aí eu já tinha anotado ali uns pontinhos a menos, mas você foi lá e cravou, falou direitinho. É isso aí. Se a figura está ali, é porque ela ou as figuras são as coisas mais importantes que vocês acharam. Porque, como a professora Adriana falou, não dá para encaixar tudo, tem que ser o mais importante. E se é importante, você tem que falar na apresentação oral. A referência ficou bem legal ali, apesar de serem várias referências, mas tem que caber todas aquelas que estavam lá no desenho da revisão sistemática. Ficou bonitinho, pequenininho, bem clara a apresentação, bem clean, assim. Eu gostei bastante. E também, vocês colocaram tabela 1, figura 3, não sei o que lá, ficou bem legal mesmo. Adriana, você está aí? Tá, estou te vendo. Sim.
Nossa, eu agora com genética, gente. O Ivo está querendo falar alguma coisa? Não vi. Ivo? Eu posso falar depois, pode fazer o comentário primeiro. Tá, mas não se esqueça de se comunicar aqui, senão a gente às vezes passa e você acaba não falando. Bom, eu adorei a apresentação, achei linda. É uma doença que eu já conhecia, né? Porque imagina, meu mestrado foi em genética, eu trabalhei sempre, minha vida inteira com genética. E eu, assim, gosto muito. E essas é o que o professor Luzielli falou, né? Essas coisas raras. Gente, mas dentro dos hospitais universitários é onde essas coisas raras aparecem, porque lugar nenhum dá conta disso. Então, acaba aparecendo, aí vocês vão ter oportunidade de ver. Essas doenças, que são as doenças de acúmulo, doenças do metabolismo, são doenças muito graves. Todas elas são horríveis, assim, sabe? Doenças ruins mesmo. E vocês vão ter oportunidade de ver. Então, assim, eu gostei da escolha do tema, ficou diferente dos demais. Gostei da forma como vocês apresentaram, gostei daquele fluxograma do primeiro slide, coloca lá. Adorei, aquilo lá para mim foi ótimo, porque nunca é falado. A figurinha ficou excelente para quem quer entender um pouquinho melhor. Achei que vocês falaram bem, com desenvoltura. Gostei muito. Senti falta de uma coisa. Diagnóstico molecular, gente. Tem que colocar hoje em dia, porque parece que é tudo clínica, clínica, clínica. Mas você tem como detectar um heterozigoto? Né? Então, sempre que possível, coloca alguma coisa inovadora também. A parte molecular hoje é importante. Se você tem na família e é uma doença recessiva, por exemplo, você tem a sua irmã, tem um filho, bom, aí é muito difícil, mas vamos falar que você teve o primeiro filho e você quer saber a chance do segundo. A gente já viu bastante coisa assim em êmbrio, né? Será que a gente pode testar o embrião? Será que não? Né? Dá para fazer uma inseminação, fazer um embrião in vitro e depois olhar em um blastômero ou dois para saber se ele é portador ou não? Porque quem já tem um filho com a doença e às vezes quer ter um segundo, né? Se a chance é 25%, um quarto, fica mais respaldado, né? Mas eu gostei muito, viu, gente? Ó, vocês estão de parabéns. Eu achei aqui, eu até coloquei aqui, vocês falaram super bem. Não ouvi bem a Amanda falando, porque a hora que a Amanda começou a falar, deu uma cortadinha, mas, assim, não atrapalhou, viu, Amanda? Ficou tudo bem. E vocês estão tudo bonito, viu? Olha aí, tudo adulto já, né? Eles entram mais novos, de repente amadurecem. Eles entram meninos e saem homens e mulheres, né? Agora falta Daniel. Luiz, bota para mim no último, na outra parte, só para eu... Isso, não, na outra, naquele terceiro slide. Só para eu fazer uma coisa aqui, porque eu preciso registrar. Não esquece do menino que me mandou agora a mão. O Daniel que vai falar. A vantagem de ser o último é que, ainda mais depois da Adriana e do Luziello, que eles pegam tudo mesmo, pinçam, eu vou convidar vocês para vocês analisarem os seminários da Imuno. Tá? No próximo semestre eu vou passar seminário, vou convidar vocês para vocês fazerem esse tipo de análise. Não, tecnicamente, assim, vocês acabaram comentando muita coisa. Eu achei a apresentação de vocês uma apresentação bastante fluida, bastante pontual, mas eu senti, assim, pelo menos pode ser que seja no meu computador, graficamente, vocês poderiam ter dado uma rebuscadinha maior. Eu achei algumas coisas com letras muito pequenas, que talvez vocês consigam, né, para as próximas vezes. Quer ver? Volta para aquele
aquele cladograma, esse fluxograma que a Adriana acabou falando bem, eu achei que foi legal, mas eu não consigo ver direito as informações dentro dele. Né? Então, eu acho que isso vocês precisam explorar. As figuras que vocês colocaram, né, são figuras que eu não consigo ler o que está dentro das figuras. Né? Eu acho interessante e ficou fácil porque vocês explicaram elas. Mas isso vocês têm que colocar de modo que o indivíduo consiga entender bem. Né? Visualmente precisa ficar muito claro isso. Então, assim, são coisas cosméticas, técnicas, mas que eu acho que é importante vocês terem em mente para as próximas apresentações. Tá? Então, tem sempre que ficar muito claro, a figura tem que ser autodidata, assim, você tem que bater o olho na figura, você tem que saber mais ou menos o que a figura está dizendo, tá? Você tem que... a sua audiência não pode ter dificuldade de entender a informação que você está passando através dos slides. Eu achei que vocês exploraram demais as questões escritas, né, de introdução, de resultados. Eu acho que isso tudo vocês podem cortar, os resultados vocês estão falando. Então, assim, já que vocês estão apresentando os resultados, vocês podem cortar na escrita. Né? Então, assim, essas para mim foram as falhas maiores. Mas, no geral, eu achei que vocês fizeram uma excelente apresentação, vocês conseguiram contornar todos esses problemas que eu disse através da apresentação que vocês fizeram. Né? Então, o grupo está de parabéns em relação a isso. E, de novo, aquela pergunta clássica, né, que eu fiz para todos, a respeito dos desafios que vocês tiveram na atividade. Queria que vocês compartilhassem conosco um pouquinho sobre isso. Eu acho que... Pode falar, depois eu falo. Não, é porque em projetos que a gente vê assim, na vida adulta, tem um contraste com o que a gente está acostumado no ensino médio, inferiores, né? Que muitas vezes são problemas que não têm respostas objetivas, são muito mais abstratos e a gente constrói a forma de raciocinar em cima daquilo, né? Então isso daí foi uma coisa que eu tenho batido muito cabeça assim, em um projeto de ensino superior, além de que o trabalho em grupo teve diversas informações que algum outro colega tinha, assim, como forma de pesquisa para banco de dados científico, que eu, por exemplo, não sabia direito como fazer, ou como encontrar os sinônimos do nome da doença que estariam no banco de dados. Esse tipo de coisa, assim, que eu achei que foi bem interessante.